A graça e a paz do nosso Deus, estamos começando mais um Café com Bíblia, graças a Deus. Um excelente dia a todos. Já está aqui meu café, está também aqui a palavra de Deus. Hoje Deus ele tem uma palavra muito forte para te dar. E eu pergunto para você, você já leu a Bíblia hoje? Vamos ler a palavra de Deus, mas antes de lermos a palavra, eu peço para você deixar seu comentário, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar. Após a palavra nós temos uma oração, vamos estar clamando a Deus e deixe o seu pedido aí nos comentários. A palavra de hoje ela está lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo, vamos ler o versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora. Só até aí. Hoje eu quero falar com você sobre conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? E como eu sei se eu estou conhecendo a Deus? É possível ser o povo de Deus e não conhecer a Deus? É meio contraditório, porque se é o povo de Deus, logo sim, entende-se que esse povo conhece a Deus, mas por incrível que pareça, é possível ser o povo de Deus sem saber nada sobre Deus e ainda assim ter uma prática religiosa. Essa é a mensagem do profeta Isaías. O profeta Isaías foi levantado por Deus para profetizar para um povo altamente religioso. Um povo que tinha um templo e valorizava frequentar os cultos desse templo. Todavia, o diagnóstico do profeta é: esse povo não conhece a Deus. E o próprio Deus, pela boca do profeta, ele vai reivindicar isso. Ele vai falar que o seu povo não o conhece. E ainda mais, ele vai dizer que o boi conhece o dono da sua manjedoura. E o jumento, ele conhece também o lugar onde ele come. E por que Deus ele vai dizer que esse povo não conhece a ele? O versículo logo seguinte já deixa bem claro: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Conhecer a Deus nos distancia do pecado. E se eu tenho uma vida de pecado, isso acusa-me de ser alguém ignorante acerca de Deus. Pois, quanto mais eu conheço a Deus, mais o pecado deixa de ser uma realidade na minha existência. João diz que quem conhece a Deus não vive pecando. É muito importante conhecer a Deus. E podemos conhecer a Deus pelas Escrituras e pela sua prática, por uma vida de oração e comunhão com Deus. É vital para nós, seres humanos, conhecermos a Deus. Na eternidade, vamos passar uma eternidade inteira buscando e tendo o conhecimento do eterno, porque Deus ele é insondável, Deus é grandioso. E eu creio que nós fomos criados para conhecer a Deus, porque Deus é tudo que é de bom, maravilhoso, perfeito. Esta nação estava passando por grandes crises,
crises na justiça, os juízes corruptos, crises na política, governadores corruptos, crises na religião, religiosos corruptos. E o diagnóstico é claro, é porque esta nação não conhece a Deus. Quanto mais corrupta, quanto mais injusta, quanto mais pecadora é uma nação, mais ignorante de Deus ela é. O Salmo já diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É imprescindível, é essencial conhecermos a Deus. Porque conhecemos a Deus que a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, ela é potencializada. Quando a gente começa a conhecer a Deus, muitas práticas perdem o sentido. Muitos comportamentos perdem o sentido. Quando o apóstolo Paulo ele vai aconselhar a igreja gentílica que havia se convertido, ele fala para que essa igreja não viesse ser como os outros gentios, que andavam na vaidade de sua carne, na ignorância que havia neles, por não conhecerem a Deus. Então, quando a gente mergulha no conhecimento de Deus, as escamas dos olhos, elas caem. Nós temos uma visão de mundo totalmente diferente. Tudo na nossa vida muda. Comportamentos mudam. É o que diz Romanos, capítulo 12, que devemos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não nos conformarmos com este século. Quão importante é não somente ser o povo de Deus, mas ser o povo que conhece a Deus. Porque é possível ser um povo que vai para a igreja, ser um povo que tem uma Bíblia na mão, mas totalmente ignorante acerca de Deus. E podemos ver isso pelo estilo de vida, pela maneira de ser, de pensar e existir, se conhecemos a Deus ou não. Porque, já disse João, quem conhece a Deus não vive pecando e nem pode viver, porque conhece a Deus. Então, o nosso dever, a nossa missão é procurarmos conhecer a Deus, para não ser piores do que os animais, que conhecem o seu dono. E como é que eu posso ser de Deus se eu não conheço a Deus? Então busquemos, como disse o profeta, corramos e nos esforçamos, corramos e prossigamos em conhecer a Deus. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, reflita, medite e não há limite, porque Deus é uma fonte insondável de conhecimento. Mergulhe em Deus, em suas profundezas, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na tua história. Vamos orar juntos. Coloque aí seu pedido de oração, vamos clamar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na tua presença. Apresenta essa pessoa que está orando comigo, que está clamando comigo, Senhor, que está unida à sua voz nesse momento. Pedimos a Ti o Teu mover, pedimos a Ti o Teu agir, pedimos a Ti o sobrenatural, Senhor. Ô Espírito Santo, vai tocando, vai visitando, Senhor, vai fazendo maravilhas, Pai, vai renovando, revigorando, reanimando, Senhor, erguendo, fortalecendo, Senhor, manifestando a Tua graça, o Teu poder, a Tua soberania, quebrando cadeias, desfazendo obras do inferno, Senhor, vai operando cura, ó Deus. Doenças incuráveis, causas impossíveis se tornem possível. Que o Teu poder, ele se manifeste, Pai, nesse momento. Entrega a vitória para o Teu povo. E principalmente te revela, Senhor. Para que possamos Te conhecer, saber quem Tu és, Pai. Para que não venhamos estar em práticas deploráveis.
Faz uma grande obra na nossa vida, Pai. Abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa as famílias, abençoa a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.